Oi galera, me chamo Mayara e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma make de Halloween que eu fiz na minha mãe. Comecei limpando a pele dela com adstringente, depois apliquei o primer e depois um pouco de sérum. Espalhei com um pincel e vim depositando a base no rosto dela diretamente com a esponja, porque era um tom um pouco mais claro que o dela para fazer o efeito da maquiagem. Depois eu vim aplicando o contorno líquido na parte externa da testa dela e também na parte da maçã do rosto e no nariz, para dar só o restinho do acabamento do rosto dela. Vim também aplicando um pouco de pó solto e depois eu vim só intensificando a parte do contorno, com um pó também um pouco mais escuro do que o tom da pele dela, só para dar o efeito. Depois eu fiz a sobrancelha dela com pó pra sobrancelha, não fiz com a pastinha pra não ficar muito superficial, porque a sobrancelha dela é bem clarinha e também tem bem pouquinho fio. Depois eu limpei a pálpebra dela com a esponjinha pra não ficar com um pouco de corretivo acumulado. Vim depositando um pouco de sombra marrom bem clarinho e depois um tom mais avermelhado, meio terra, mais ou menos assim. Depois disso, eu vim rente aos cílios, depositando um pouco de sombra preta e vim esfumando, que o efeito da sombra era para ficar um tom mais avermelhado. Desculpa o som de moto, que como sempre acontece que eu estou gravando, acontece a mesma coisa, barulhos externos. Enfim, depois disso eu vim depositando um pouquinho de delineador líquido e esfumando. Fiz a parte de baixo também esfumando nos tons da mesma cores da sombra. E fiz a marcação da pele dela com a sombra avermelhada, que era para dar um efeito de pele inflamada. Depois disso, eu vim fazendo a mesma marcação com o tom preto para dar um pouco de profundidade. E na borda, eu vim aplicando iluminador líquido para dar um efeito de pele rasgada, mais ou menos isso. Depois eu vim com o delineador líquido de novo e fiz a marcação dos pontinhos, onde eu ia fazer a parte da costura. Porque a maquiagem dela é como se fosse a pele rasgada e costurada. Vim fazendo os pontos com o delineador. E depois, eu vim com o mesmo iluminador líquido e nas pontinhas da costura eu vim dando a parte de iluminação para dar o efeito de ponto na pele. Depois disso, eu misturei um pouco de lip tint com água e vim passando no meio do corte para dar o efeito de sangue. Colei o cílio postiço nela e depois eu vim pintando a boca dela. Como eu não tenho batom preto, eu fiz o detalhe da boca com o delineador líquido mesmo. Passei o delineador, a marcação e depois eu dei uma esfumadinha só pra tirar a marcação. Aí, como eu disse, vim depositando o lip tint diluído na água pra dar o efeito de sangue. E depois eu vim só com um pincel, meio que esfumando ao redor pra dar um efeito de respingo. E esse foi o resultado da make. Espero que vocês gostem, é uma make bem diferente pro Halloween. Tchau, tchau!